Regra número 3. Escolha corretamente a meta de comunicação. O que significa a meta de comunicação? Quando nós estamos lançados num processo de interação com uma outra pessoa, todo emissor ele tem um objetivo e ele precisa construir uma estratégia para alcançar aquele objetivo. Portanto, escolher corretamente a meta. Lembra do diagrama? Todo comunicador X, todo emissor tem um conteúdo pretendido e tem um efeito pretendido. Então, eu preciso escolher corretamente a minha meta de comunicação para que o conteúdo pretendido e o efeito pretendido eles sejam emitidos de maneira tão clara ou mais clara possível que lá no final o conteúdo percebido e o efeito real sejam muito próximos do que eu pretendia. E aí, existem alguns exemplos que podem ser importantes para a gente pensar em como escolher corretamente a meta de comunicação. A minha meta é informar, porque se ela informar, a minha estratégia tem que ser a da apresentação de ideias. Se a minha meta for comover, eu preciso estabelecer associações emocionais. Inclusive, aqui eu faço um destaque. Nós somos seres emocionais, nós somos sujeitos de emoção. Uma das descobertas mais fantásticas das ciências comportamentais, e até muito aliada a pesquisas de economia comportamental, né, que tenta entender como acontecem as decisões de consumo, sobretudo, uma das descobertas mais elementares é que nós não somos necessariamente tão racionais como supunhamos. A ideia de que nós somos seres racionais que possuímos emoção, isso se perdeu ao longo do tempo. Ao longo à medida que a compreensão do cérebro humano foi aumentando. Então, a ideia de que nós somos seres emocionais que racionalizamos precisa estar no nosso horizonte de compreensão. Você e eu somos seres emocionais que racionalizamos. Até uma pesquisa muito interessante, uma não, algumas, mas essa especialmente, que diz que só 5% das decisões que nós tomamos diariamente são decisões racionais, isto é, eu observo as variáveis, eu as analiso de maneira racional, prós e contras, e decido pelaquela que matematicamente pareceu melhor. 95% das decisões que nós tomamos diariamente são decisões de caráter emocional, e que lá em algum momento nós racionalizamos. Então, use a associação emocional como um elemento importante para a sua meta de comunicação, sobretudo se ela for comover. Agora, se a sua meta for convencer, você precisa criar uma adesão à sua ideia. Convencer não é necessariamente levar a pessoa a fazer alguma coisa, mas aproximar o pensamento dela ao seu. Então, você precisa trabalhar estratégias de argumentação para que ela tenha uma adesão, faça uma adesão à sua ideia central. Outra meta de comunicação pode ser entreter, despertar sensações que sejam agradáveis. Veja que hoje, redes sociais que mais crescem, ou estratégias de redes sociais que mais funcionam, tem a ver com entretenimento. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, na graduação em comunicação, a gente falava sobre uma expressãozinha chamada infotenimento. Infotenimento era a aproximação do jornalismo, né, da informação com o entretenimento. Talvez naquela época, lá 2010, o que mais aparecia como infotenimento na mídia brasileira era o programa de televisão, o CQC, Custe o que Custar, que era um formato da Argentina que fez muito sucesso no Brasil. Era informação atrelada ao entretenimento. Hoje isso está ainda mais potencializado. Em 2021, né, já passados aí 10 anos desse período em que eu estudei infotenimento como uma tendência, isso está cada vez mais escancarado. Então, se a minha meta de comunicação for despertar sensações agradáveis, for entreter, bom, eu tenho ferramentas para fazer isso. Então, não posso perder de vista o meu horizonte, a minha meta de comunicação. E outra meta importante é a ativação. Se o meu desejo é deslocar aquela pessoa de lugar, se é deslocar um interlocutor de lugar, se é fazê-lo tomar uma decisão, tomar uma atitude baseada no que eu estou dizendo, e daí essa ideia de ativação, eu também tenho estratégias diferentes, ou táticas diferentes
para fazer isso. Então, olha que interessante. Se eu conheço bem o meu interlocutor, que foi a regra anterior, e me esforço para ter com clareza o meu horizonte, a minha meta de comunicação, sem brincadeira, pessoal, a gente ganha um salto de possibilidade. Um salto. Profissionais que se esforçam e conscientemente têm clareza da sua meta de comunicação têm um ganho extraordinário em relação aos outros, um ganho extraordinário em relação à concorrência, um ganho extraordinário em relação aos seus pares. Porque isso tem que ser um esforço consciente. E não é todo mundo que gosta de fazer esforço consciente.